Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Tá começando mais um Saúde em Conexão para você. Eu tô aqui com a minha parceira de sempre, Maiara. Tudo bem, Maiara? Tudo bem, bora para mais um. Bora para mais um. E o assunto de hoje, gente, ele é muito bacana, ele é super atual e a gente tá contando aqui com duas parceiras da SSG incríveis, queridas, que vão poder ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto. Pensar aquilo que desinforma, que acaba trazendo insegurança para pais, para as famílias, até mesmo para a pessoa que tem essa condição. A gente vai tentar trazer aqui, abordar esse assunto de uma forma leve, bacana. Então já deixa o seu like aqui. Já vou falar qual que é o assunto daqui a pouquinho, mas já deixa o seu like. Se você quiser, já compartilha esse episódio com quem precisa entender um pouco mais desse assunto, porque, gente, hoje a gente vai conversar sobre um assunto importantíssimo, Maiara, que muitas vezes as pessoas acham que sabem, mas não sabem, né? Exato. E as nossas parceiras de hoje aqui, elas vão poder falar pra gente, olha, realmente as pessoas compreendem isso de uma certa maneira e não é bem assim. Gente, nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. E depois elas me corrigem se eu estiver falando errado. Tá errado, gente? Não, tá certo. A gente vai desmistificar algumas questões, algumas crenças aqui e trazer luz, né, para esse assunto. Então, hoje a gente tem aqui a Natália Hallman, neuropsicóloga, parceira da SSG. Obrigada, Natália. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Sempre disposta, participando de tudo. Gente, depois elas vão deixar as redes sociais delas aí para vocês seguirem elas, viu? Também tá aqui a primeira vez, é muito prazer, a Lara Ranieri, psicopedagoga, né, Lara? Prazer o meu. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Vamos lá, Natália. O que é o transtorno do espectro autista? O que significa essa palavra espectro? Então, espectro ele vem daquilo que é multifatorial e de continuidade, né? Então, o nome transtorno do espectro autista, ele já abrange toda a questão de níveis de suporte, de variabilidade de sintoma, de intensidade, né? Tudo que o autista traz, né? Que não é uma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode apresentar uma intensidade diferente da outra, tendo, por exemplo, um mesmo nível de suporte. Então, por exemplo, um nível de suporte 1 e outra nível de suporte 1, uma pode ter mais dificuldade de socialização, a outra menos, a outra pode ser um pouco mais retraída, a outra menos, a outra pode ter mais dificuldade na reciprocidade social, que a gente fala, né, que é a questão toda do autismo. Então, reciprocidade social seria dificuldade de entender uma piada, ou dificuldade de entender uma expressão, ou de se manter conectado ali num assunto entre pessoas, enfim. Então, ela pode ter sintomas diferentes. E o espectro, essa palavra espectro, ela traz justamente essa noção de que pode ser diferente para diversas pessoas. Pra gente entender de uma maneira bem fácil para quem tá assistindo a gente, são 3 níveis, né? Nível de suporte 1, 2 e 3. É isso? É isso. Né? Quanto menor o nível, menor a condição daquela criança ou menos habilidades, né? É menor o suporte que ela precisa. O nome também já é um pouco autoexplicativo, né? Então, o nível de suporte 1, ela precisa de pouco suporte, pouco ou quase nada de suporte para a vida, né? Então, coisas do dia a dia, coisas do desenvolvimento. Nível de suporte 2, precisa de mais ou menos suporte. E nível de suporte 3, quer dizer que precisa de muito suporte para as atividades do dia a dia e para o desenvolvimento. Isso. E aí esse suporte, ele depende não só do pai e de uma mãe, de uma rede multifatorial de vários profissionais. Sim, porque o autismo, ele é multifatorial, né? Não é só a questão da reciprocidade social. Ele pega, né, ou outros transtornos da neurodivergências, né, vão pegar outras questões, então, de coordenação motora, de social, então vai ter questões de aprendizagem, da psicopedagogia, da fisioterapia, né? Então, assim, como é multifatorial, o nível de suporte, ele também... Né? E o nível de suporte, ele varia de criança para criança, ou de repente, pegar um exemplo, uma situação do nível de suporte 1, que a mãe tem que dar um tipo de atenção, uma situação do dia a dia, corriqueira. É muito diferente. Pode ser, diferente de uma criança para outra? É diferente de uma criança para outra. Então, pode ser que uma criança nível de suporte 1 precise de terapia, outra não precise. Entendi. Entendeu? Não é nem obrigatório que, por exemplo, ter autismo vai ter que ter auxílio psicológico para sempre. Não, a gente fala que o atendimento psicológico, ou às vezes até o psicopedagógico, né? Aí você que vai falar. Mas assim, ele é por temporadas. Então você precisa disso para esse motivo, para essa demanda que você tem nesse momento. A partir do momento que você não precisa mais, a gente encaminha para alta, né? E daqui num próximo momento, num outro salto de desenvolvimento, talvez precise de novo, né? E aí a família volta a procurar o atendimento.
Eu acredito que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para frente, mas até é possível um autista que esteja num suporte nível 2, ele, através das terapias, do trabalho desenvolvido, né, pela essa rede multifatorial, ele ir para o nível de suporte 1? É possível. É possível. É possível. É possível. Mas aí entra intervenção precoce, Exato. entra terapias, entra o multidisciplinar, o interdisciplinar, porque o multi e interdisciplinar, eles têm diferenças, né? Multi é quando vários profissionais atendem aquela criança ou aquela pessoa. O Em espaços inter diferentes, né? e independentes. O inter é quando todos eles se conectam, Entendi. né? Eles Então conversam, precisa né? Tem um tratamento com uma uma terapia em continuidade. conjunto, né? Então, com a Isso. fono, trabalho mesmo plano terapêutico que a psico, por exemplo, a físio. Então, realmente inter, né? Quando todo mundo tem o mesmo plano para aquela criança, E né? aí faz diferença. Exato. E eu quero que vocês expliquem, você dentro da neuropsicologia. Gente, lá no canal da no Instagram da SSG, tem lá 3 mentiras que contam para você sobre o autismo, feito pela Natália Hallman, tá? Do ponto de vista neuropsicológico, quais são os primeiros sinais que, de repente, o pai, a mãe, o familiar ali pode perceber? E da parte da psicopedagogia. Depois eu quero também que a Lara fale um pouquinho mais o que é a psicopedagogia, né? Perfeito. Quais sinais que, de repente, aquela criança pode estar apresentando, né? Você até colocou uma questão de que... Socialização, andar na ponta do pé. Né? Tem crianças que podem apresentar o andar na ponta do pé e tem crianças que não, né? Então, por exemplo, o andar na ponta do pé isoladamente, ele não faz diagnóstico de autismo, né? É uma junção de sintomas, que aí através de avaliação psicológica e muitas vezes psicopedagógica, muitas vezes a gente faz visitas escolares, então a gente também precisa de outros profissionais até para o diagnóstico, né? Mas, enfim, da gama enorme de sintomas, primeiros sinais podem ser já de muito bebezinho, questão da falta do olhar, né? Pode ter questão da coordenação motora também, da parte mais da fisioterapia. Então, pode ter questão de irritabilidade, pode ter questão de dificuldade de sono. Então, aí começa, por que vê depois, né? Por que só vê depois? Porque a criança, ela obrigatoriamente tem que ir para a escola a partir dos 4 anos, né? E aí a gente já começa a ver a questão da socialização. E a dificuldade da socialização, ela aparece muito forte, né? Porque o autismo é a questão da reciprocidade social, né? Que é ser recíproco socialmente nos âmbitos aí dos contatos sociais, né? E aí a gente começa a ver isso na escola, prioritariamente, né? Lógico, quando a criança vai pra creche mais novinha e tudo, às vezes é possível ver antes, né? Mas a maioria começa a ver a partir do social quando começa a ir pra escola. E entra uma questão também da hipersensibilização, do muito barulho da escola, no trânsito, essa interação, colegas gritando. Tem, mas é muito confundido com o TDAH. Porque o TDAH também tem essa hipersensibilidade. Então, muitas vezes, pode não ser percebido, porque às vezes a criança ela é super interativa, né, pelo TDAH, né? Interage, tem amigos, não sei o que, mas tem a sensibilidade auditiva, outra sensibilidade. Então, entra, por isso que é multifatorial e por isso que, né? Então, tem que fazer a avaliação certinho, mas podem aparecer esses sintomas. E tem também os flappings, né? Que é aquela parte com a mãozinha, que a criança fica quando ali. Fica muito assim, feliz, ou né? ela fica indo pra frente, pra trás, ou quando ela tá desregulada por algum fator sensorial, social, né? Então também essa junção de fatores que podem chegar ali a um diagnóstico comum, né? Ô Lara, explica pra gente qual a importância da psicopedagogia, né? Desse profissional que tá na área. Qual a importância? Normalmente, às vezes a pessoa vem assim, a mãe, né? A escola pediu para procurar uma psicopedagoga. É só quando a escola pede, o pai e a mãe eles podem procurar. Fala pra gente um pouco do teu trabalho, do seu dia a dia, pro pessoal te conhecer um pouquinho mais, né? Sua área de atuação. E dentro da questão do próprio autismo, né? Da sua área mesmo do aprendizado, quando que esses sinais começam a ficar mais evidentes, né? Bom, eu acho que os sinais do TEA, eles são sempre presentes desde que a criança ela é muito pequena.
Então, assim, a Nath falou, né, sobre ali a questão do olhar, a questão do flapping, a parte social. Então, a criança que apresenta sinais de autismo são sinais muito sutis. E o nível 1 de suporte é o nível mais difícil da gente chegar a um diagnóstico. Por quê? Porque são sinais muito sutis, que podem também ser ali confundidos com outros tipos de transtorno. Então, é um diagnóstico muito difícil de chegar. Tá? E a psicopedagogia, ela é uma área muito abrangente demais. Porque eu posso focar na parte escolar, eu posso focar na parte de autismo, eu posso focar na parte de transtornos de aprendizagem, de leitura, de escrita, de matemática. Mas especificamente no TEA, que é onde eu tenho meu foco, a psicopedagogia, e eu trabalho muito com a psicoterapia também, claro, com outras parceiras, né? Tanto nessa parte social, então eu faço grupos de habilidades sociais com as crianças que eu atendo. Ou a criança, geralmente, que tem o TEA, tem a questão também da cognição. Pode sim ter crianças que têm o cognitivo preservado, mas na grande maioria, crianças que apresentam autismo são crianças que têm dificuldade ali de aprendizagem. Então, ali dificuldade na leitura, atraso na fala, o que impacta totalmente na hora da escrita, na hora da leitura. Então, a psicopedagogia, ela é muito abrangente, né? Eu falo que fica ali a critério da pessoa escolher qual área que ela vai querer afunilar mesmo. Mas hoje eu foco mais nas crianças mesmo, adolescente, né? Que a gente tava ali falando que ontem eu tive um grande pequeno, que eu chamo eles assim de 18 anos. Então, depende muito do que a criança me apresenta naquele momento, né? Por ser um espectro, tem muitas camadas. Então, tem vários tipos mesmo de comorbidades. Então, depende do que a criança, da demanda que a criança traz para mim nesse momento. Ô, Natália, uma dúvida muito frequente, tá? Vocês podem se complementando. Existe lá na SSG, isso assim, eu acho que os casos de autismo, eu não sei se eles não eram tão diagnosticados quanto atualmente, mas parece que explodiram, né? E as pessoas se confundem. Quem pode dar esse diagnóstico? Existe um exame específico para detectar o autismo, né? Como que é feito esse diagnóstico? Como orientar, de repente, o pai, a mãe, o familiar que está assistindo a gente de uma maneira simples, né? Que possa realmente conduzir eles a buscar, né? Qualquer um pode dar o diagnóstico? Como que funciona? Não, prioritariamente médicos e psicólogos, né? Pela formação. Né, pela formação mesmo. Então, o médico, só que cada um faz a tua parte. O médico, ele vai diagnosticar mais na parte de sintomas e parte de medicação. Né? Não que ele não vai fazer um diagnóstico bom, nem nada. Mas assim, o médico, ele vai ver a criança a cada 3 meses, a cada 2 meses, a cada 6 meses, dependendo do tipo que tá, né, da evolução do caso. Já da psicopedagogia, da psicologia, a gente vê toda semana. Né? Então, a gente tem tanto ferramentas, né? Porque, por exemplo, a gente tem testes, a gente trabalha com teste, em avaliação psicológica tem teste. E somente psicólogos, né? Alguns testes, eles são restritos a psicólogos. Então, apenas com o número do CRP, você consegue ter acesso a testes, né? Por exemplo, comprar teste. Tem os testes que eles não são restritos a psicólogos, que aí pode, pessoal da pedagogia, né? Que daí psicopedagogos, enfim, fono, outros profissionais da área da saúde podem adquirir, porém os mais focados, né, os que têm esse poder diagnóstico, eles são focados, são específicos para psicólogos poderem fazer tanto a compra quanto a utilização. Então não tem um exame de imagem que detecte, não existe isso porque... Um exame genético, né? Alguma coisa assim. A gente sabe hoje que existe a carga genética que está envolvida na causa do autismo e a gente sabe que existe a carga ambiental que também tem, né, atrelada. Então não tem uma causa específica, né? Então muitos dizem, será que foram os pais? Será que foi porque tem coisa na família? Será que porque não tem causa, né? Então é muito ruim, tem muitos pais, muitas mães que se culpam em relação a isso. E não tem uma causa, né, específica, uma causa que a gente consiga determinar com certeza, né? E você falou da questão aí que às vezes pode ter a genética também. Pode ter. Isso significa que se eu tenho um filho autista,
eu e o meu marido temos aquele gene. Seria mais ou menos isso ou não necessariamente? Pode ser um e o outro, mas pode ser um ou o outro, né? Então, hoje, por exemplo, para vocês terem ideia, eu tenho casos de mães que estão em avaliação porque o filho foi diagnosticado. Olha só, então, eles começam a buscar porque eles veem que teve, mas é verdade. Nossa, mas eu tinha aquele meu tio que ele era meio isolado, tinha aquele meu tio que ele era meio assim, tinha não sei o que. Eu tenho uma amiga que ela fez porque o tio idoso foi diagnosticado, minha melhor amiga de infância, e ela foi diagnosticada com autismo agora. E agora uma curiosidade que me passou aqui. Acredito que hoje nós temos muito mais informação e ferramentas do que há 30, 40, 50 anos atrás. E aí, por exemplo, levei meu filho e vários comportamentos dele eu percebo que eu tinha. E aí isso pode me acender um alerta de que, poxa, talvez eu tenha o autismo, só que eu nunca tive essa avaliação, né, esse acesso. Então, aí é por isso que é o boom, porque não é que agora, pronto, tá na moda autismo. Não, gente, não tá na moda autismo. É que agora a gente tem ferramenta que é possível fazer diagnóstico. Então eu falo, o autismo ele não tá aparecendo agora, ele não tá aumentando. Não, ele tá sendo revelado. Então ele sempre existiu, mas a gente não tinha ferramenta suficiente para que fosse revelado dessa maneira com tanta qualidade. Porque não é assim, você tem autismo, pronto, agora você tem autismo. O que eu faço com esse diagnóstico? Sim. Entendeu? Então a gente fala assim, diagnóstico é caminho, diagnóstico não é um rótulo, né? Não é uma coisa que você diz ali, pronto, você tem e vai viver. Não, você tem, o que você precisa? Você precisa de alguma coisa? Você precisa de alguma ajuda? Você precisa fazer treinamento social? Você precisa fazer treinamento de leitura? Né? Fala que a questão da questão intelectual, né? É porque a gente tem comportamentos, marcos do desenvolvimento que eles são pré-requisitos para outros desenvolvimentos. E se a fala não é desenvolvida, como é que eu vou desenvolver a leitura? A fala, ela vem primeiro que a leitura, né? Então, existe essa coisa. E isso antes não era visto. Então, eram colocados, por exemplo, no Hospital de Barbacena, né? Que a gente teve a luta antimanicomial, inclusive em maio, que a gente fala muito sobre isso, que as crianças autistas eram colocadas nesses lugares, entendeu? Porque eram dadas como loucas, né? Assim, pessoas doidas. Porque não falava, porque não desenvolvia e tal. Então, hoje, pra você ver, hoje a gente tem ferramenta para que não seja mais colocado dessa maneira, para que tenha tratamento correto, especializado. Então, não é que tá na moda, é que hoje a gente consegue diagnosticar. E o caminho, então, para aquela mãe, aquele pai que tá observando, né, um comportamento ali um pouquinho diferente do que... eu acho que é importante até a gente colocar um pouquinho mais pra frente, a gente vai colocar, mas a questão da dificuldade de não comparar crianças, né? Isso é importante, né? Porque às vezes o que um tá fazendo e o outro tá fazendo são coisas normais, mas a gente começa a comparar... São perfis comportamentais diferentes, né? O pai e a mãe, eles devem procurar ali um pediatra, um neuropediatra, e aí esse profissional, ele vai indicar, olha, preciso agora de um suporte ali de uma neuropsicóloga para poder avaliar e realmente... para traçar esse diagnóstico, né? Mas os nossos maiores aliados, antes do médico, porque antes da mãe chegar no médico, é a escola. Quem vê primeiro é a escola. Então a professora vai entrar em contato, mas ainda a escola é muito limitada, eles não podem falar de forma muito clara, eles precisam dar relatórios um pouco mais sutis, assim. A partir da escola a mãe vai no médico, a partir do médico vem na gente. A gente teve na novela agora Três Graças, né? Um caso de uma... Eles olha, tá noveleira você. Tô noveleira. De uma criança, né, que a escola identificou, o pai percebeu um pouquinho mais, mas a mãe teve a dificuldade do diagnóstico, né? Por causa da culpa. Por causa da culpa. Entendeu? A maternidade, sem falar de autismo, mas falando em maternidade, quando uma criança fica doente, a culpa é de quem? Da mãe. Mas não é, entendeu? Mas a mãe se sente extremamente culpada. Fala, então, deixei meu filho sem blusa, pegou um sereno. Entendeu? Então, a gente é muito isso. Então, muitos pais têm essa dificuldade justamente porque acham que eles têm alguma carga de responsabilidade em torno do diagnóstico. E hoje a escola, então, vocês veem, até a própria Lara pode dizer isso, que está praticamente ligada, né, meio que diretamente, eles têm esse cuidado, essa dificuldade passar pro pai, pra mãe de uma forma... Eles não podem dizer, tem sintoma. Eles não podem atestar, né? É que, hoje em dia, infelizmente, a escola, ela é muito menosprezada pelas famílias, né? Então, se uma ali professora chega para um pai falando, olha, o seu filho tá tendo dificuldade, tá com certo atraso, a mãe fala, não, meu filho, imagina, não tem atraso nenhum. Então, não ouve logo de primeira.
E aí, quando ela vai ver, o filho dela tá com muito atraso lá na frente. E aí, os prejuízos são enormes, né? Porque quando a escola apontou lá no começo, não, imagina, o meu filho não tem isso, né? Então, hoje em dia, infelizmente, a escola ainda não é tão ouvida e tão valorizada como deveria ser, né? Porque é no chão da escola onde tudo acontece. E aí, você falou que a gente não pode comparar, né? Assim, e aí, realmente... A gente não pode fazer uma comparação tão direta. Porém, é comparando uma criança com a outra que a gente observa quais que têm certos atrasos ou não. Porque nós temos um marcos de desenvolvimento. Então, por exemplo, do 0 aos 2 anos. A criança tem 200 palavras que ela tem que falar até os 2 anos. Se ela não fala essa gama de palavras até os 2, 3 anos, opa, tem alguma coisa ali que tá acontecendo, vou ali investigar. Porém, quem vê isso é a escola. E cabe aos pais ter essa responsabilidade e ouvir a escola e tomar ali, enfim, né, providências, procurar um médico, um médico pediatra, uma neuropsicóloga. Então, cabe à família saber fazer ouvidos, né? Natália, daí olhando para esse lado da psicologia, essa dificuldade de aceitação por parte dos pais, talvez venha por essa questão que você falou da culpa, né? Na própria novela, a mãe não aceitava, mas o pai entendia, a mãe estava em negação, né? Por que existe essa negação por parte dos pais? Como a gente explicar? E como tentar sensibilizar a família de que a gente estava até comentando aqui antes em off que não dá para usar a palavra normal, né, em muitos casos, mas como mostrar? É um ser humano que está ali, que está precisando de ajuda, né? Como entender aquela condição e falar assim, tá tudo bem. É que daí tem toda a questão psicológica, emocional envolvida, né? Tem a questão da culpa, do tipo, eu não fiz nada errado, meu filho é normal, não tem nada, né? Não tem nada de ruim com meu filho. E tem a questão de que a partir do momento que o diagnóstico é feito, a vida toda ela muda. Né? Então, assim, você sabe que você vai ter rotina com terapias, que você vai ter rotina com atividades extra, que você vai ter rotina com aula extraescolar, ou psicopedagogo, ou natação, enfim. Então, você sabe que a partir daquele momento a coisa muda. Então, tem gente que fala, não, isso é besteira. Eu também tive isso, e hoje tô aqui, cresci, tá tudo certo. Então, tem essa coisa de saber que a partir daquele momento as coisas vão mudar. E tem essa parte de também ser possivelmente um diagnóstico não feito, né? De que aí deixa essa concepção de que, não, mas eu também era assim, eu também tinha falta de atenção, passei de ano, eu reprovei, também não morri, ou sei lá, né? Então, existem muitos fatores, né, emocionais, enfim, envolvidos, de criação, enfim, que ainda a gente precisa desmistificar. Mas a gente vem com muito cuidado, a gente recebe muitas mães que falam, o pai não aceita. E muitas que já vieram, assim, eu tô trazendo escondido porque eu não contei pro pai ainda. Nossa, muito, muito. Então, a gente vem com todo esse trabalho, olha, se você precisar conversar, que traga o pai junto, vem, a gente senta, todo mundo conversa. Que a gente tem teste é coisa científica, teste a pessoa não tirou da cabeça, né? A gente não tira o diagnóstico da cabeça. Então, a gente tem métodos científicos de comprovação, né? A gente tem o DSM-5-TR agora, né, revisado, enfim. Então, a gente tem métodos científicos confiáveis, 100% confiáveis do que a gente, né, do diagnóstico do que existe. Então, a gente chama essa família, a gente convoca essa família para o que for necessário. Se quiser trazer esse pai, não tem problema. Você não quer conversar com ele? Você tem medo de que ele vai ser grosso com você? Eu converso, não tem problema, ele não vai ser grosso comigo. Se for também, vai embora, né? Tipo assim, não, com a gente aqui a conversa é outra, né? Então, a gente faz esse trabalho também de chamar a família, convocar quem for para conversar. Você falando muitas, né, porque muitas mães. Porque eu digo que a maioria, quem fica em mesa de consultório esperando o filho sair, são as mães, gente. 95% das mãezinhas que eu atendo e que eu converso, que eu dou feedback diário após sessão, são as mães que levam, as mães que buscam, claro. As mães que mandam mensagem. As mães que mandam mensagem. Então, é uma maternidade atípica, né? Existe ali a parte do pai. Porém, as mães, elas sentem muito mais, porque é sobre elas que cai
essa culpa, essa carga, essa exaustão psicológica, emocional, né? Então, 95% das pessoas que estão ali em uma sala de espera de uma clínica é mulher, porque é mãe, ou mãe, avó, né? Então, essa culpa, esse peso, esse cansaço recai muito sobre as mães, né? Sim. E é complicado a gente falar, não sei se de repente pode haver uma confusão, e aí até a Natália explica pra gente, vocês também colocam. A gente fez um episódio falando sobre maternidade, né? De como a mãe, ela acaba, os desafios, né? Acabam ficando realmente pra mãe, né? Mas você acha que isso pode ser... dois fatos importantes. Eu acho que você falou muito da ciência, que eu acho que é importante, porque acho que as pessoas confundem, acham, ela vai avaliar, vai conversar comigo, vai ver se eu tô olhando pro nada, vai ver se eu vou andar na ponta do pé. E não, são dados científicos, né? Não é uma subjetividade, né? Eu acho porque a Mayara não olhou pra mim, ponto, ela é. Porque eu acho que é, porque né? eu acho que ela não conversa muito, é autista. Não, às vezes a pessoa é mais quieta. São dela. testes, né? Assim, eles pegam uma gama de pessoas, então eles fazem estudos sobre isso. Então, são dados psicométricos, são testes normativos. Então, todos os dados, percentis que nós temos, é realmente feito com base de muito estudo. E que, inclusive, eles têm validade. Validade. Então, eles têm uma validade, por exemplo, tem muitos que... os que eu tenho agora, tem muitos que têm validade até 2036. Então, deu dia 1º de janeiro de 2037, eu não posso mais usar. Se ele não foi revalidado durante esse tempo, porque eles usam os anos anteriores aí para revalidar, para o teste continuar sendo usado. E muitas vezes a gente tem que recomprar o manual, porque as métricas mudam, não é mais a mesma métrica anterior. Então, assim, os testes eles passam por constante renovação, né? Reavaliação e renovação. Deixar claro, gente, não é uma análise subjetiva. Sim. Né? Não é o teste a gente da analisa internet, também. Você vai Não tirar do Facebook, teste de eu sou autismo. E aí vai aparecer lá 20 perguntas, você responde, nossa, sou autista. Que nem o TDAH, tem muito disso também, né? Você puxa um teste na internet pra você ver se você tem TDAH. TDAH mais ainda, né? Nossa, muitos. Muitos perfis. Ô, Natália, você acha que, às vezes, essa confusão, essa dificuldade da não aceitação, explica pra gente o que pode vir da questão da pessoa confundir o que é o autismo com deficiência intelectual? Isso é errado o que a gente está falando aqui? É verdade ou não? As pessoas sentem dificuldade? Explica pra gente as diferenças. Então, existe, tanto até que no DSM-5 eles separam, né? Existe o transtorno do espectro autista, que é um número específico, e aí tem os subnúmeros, né? Então, ele tem o complemento do número do autismo. Então, pode ser com deficiência intelectual, sem deficiência intelectual, com dificuldade de fala, sem atraso na fala. Então, ele se subdivide em vários, né? Tanto é que o Asperger, que antes era usado esse nome, ele foi colocado junto do transtorno do espectro autista. Então, as pessoas que têm Asperger, elas não deixaram de ter ou não deixaram de existir, né? Elas estão hoje dentro do espectro autista, que é justamente do significado do espectro, como eu falei no início, né? Que ele é muito abrangente e tal, então ele foi para dentro do espectro. Então, hoje as pessoas confundem por isso, porque existe a possibilidade de ter e existe a possibilidade de não ter. E a questão da possibilidade de ter é uma questão bem neuropsicológica mesmo, por causa da fala. Então, muitas crianças apresentam atraso não por não serem inteligentes, mas por não terem desenvolvido a fala, que é um pré-requisito para um aprendizado. Então, quanto mais comprometimento da fala, a gente vê um maior comprometimento cognitivo, né? Mas não por incapacidade. Às vezes tem, né? Mas às vezes por não ter desenvolvido esses pré-requisitos que são necessários para que se desenvolva a inteligência, né? E tenha esse desenvolvimento. E eu acho que pega bastante naquilo que você falou, a partir do diagnóstico, as pessoas caem a ficha e acaba mudando toda a realidade daquela família, né? Sim. Muitas vezes, como a Lara falou, a sobrecarga acaba ficando para a mãe, né? E eu acredito que uma dúvida constante, recorrente, que deve acontecer com as mães, família, pai, meu filho vai poder estudar numa escola regular? Para onde eu encaminho? Tem que ter algum suporte diferenciado, não tem? Como que funciona hoje? Você falou tanto da escola, acho que é importante a gente reforçar isso, né, Lara? Com certeza. Como a gente já falou muito aqui, depende muito do nível de suporte, né? E é até um pouco infeliz mesmo, por exemplo, uma criança nível 3 de suporte não poder estudar em um ensino regular. Porém, infelizmente, hoje nós não temos políticas públicas. E quando a gente fala de ensino,
vamos falar de ensino público, né? A gente não tem políticas públicas prontas para atender todas essas crianças, porque tá vindo muitas crianças com autismo, e são crianças que realmente necessitam de apoio, precisam de uma professora específica só para essa criança. Então, sim, você consegue, mas é muita luta. E é até triste, né, falar que você precisa de muita luta pro seu filho ter o básico para conseguir estudar. Mas sim, hoje precisa de muita luta, por quê? Porque as escolas, Malemar tem professora para as 40 crianças em uma sala de aula, né? Então pensa que uma criança autista, não verbal, que ela pode ter crises, e nessas crises pode se bater em outras crianças. Então precisa de alguém próprio para esse aluno. E muitas vezes não tem. Né? Então, muitas vezes falta uma professora de apoio especializada para essa criança. Então, a gente fala que é muita falta, sim, de política pública, porém, hoje nós temos aqui escolas muito boas, escolas que acolhem essas crianças, que realmente fazem ali o possível para acolher essa família, essa criança. Mas, sim, hoje nós temos escolas também especiais, que é o COL, a PS Down, o ILES, então, mas também são escolas que têm um certo número de vagas mais restrito, precisa já ter um laudo, um diagnóstico, né? Então, de início, essa criança vai para a escola ensino normal, né, regular, e aí depois, se a escola ver que ela não tá acompanhando o conteúdo e que seria melhor mudar para uma escola de ensino especial, aí a escola recomenda para a família, e vai muito da família querer que o filho estude em uma escola especial. Porém, por que eu falo querer, tá? Porque muitos pais não aceitam que o filho precisa ir para uma escola especial. Então, é uma dificuldade também ele de aceitar. Mas como assim? Meu filho não pode ficar numa escola normal, né? Que nem eles chamam. Então, muitos pais hoje não aceitam mesmo que o filho estude em uma escola de ensino especial. É legal falar das políticas públicas, desculpa te Não, interromper. Mas é que essa parte ela é muito importante. Sim. A gente tem leis que garantem um monte de coisa para criança, seja com autismo, ou seja para qualquer transtorno do neurodesenvolvimento. Então a gente tem lei que garante escola, a gente tem a lei Berenice Piana, nós temos a lei Romeu Mion, nós temos a lei que garante a formação continuada para professores, que obriga professores a terem o estudo a respeito de crianças típicas, atípicas. Porém, a gente não tem a inserção dessas políticas hoje na escola. Então, a gente tem muito na teoria e pouco na prática. Né? Então, a gente vê, beleza, a gente vai consultar as leis, tem um monte de lei, garante tudo, que garante a professora de apoio, que garante a professora domiciliar, que garante, né? Mas aí não tem. Não funciona. Na prática. Não funciona. Não a gente funciona. tem até lei que garante acessibilidade na questão de comunicação alternativa. A gente tem até isso. Então, quer dizer que a escola ela tem que receber recursos, por exemplo, tablet, por exemplo, outros recursos em tipo de pegada, lápis com outros tipos de pegada, enfim, materiais que possibilitem, né, o desenvolvimento e o aprendizado, e a gente sabe que hoje não recebem, né? Então, eu acho que é uma parte importante de, né, que lei até tem, o teórico é até bonito, mas o prático... Mas como nem tudo é coisa ruim, aqui, acho que começou mês passado, tem cerca de 2 meses. Chama Programa PES. Eu não sei se você conhece, Nath. Um programa que o município implementou para as crianças autistas em escolas municipais. Então, é um programa que pega alunos de psicologia e de pedagogia. Então, eles contratam alunos de pedagogia e de psicopedagogia. Se eu não me engano, hoje são 8 escolas volantes que estão ali fazendo testes para ver se realmente é um programa que vai para frente, porque realmente nós hoje não temos professores capacitados para o tanto de crianças autistas que estão vindo em escolas. Então, o município pensou numa estratégia, né, que foi o quê? Pegar alunos de psicologia e de pedagogia, e que eles têm gestores. Então, tem um professor, um psicólogo, tem um pedagogo que vai coordenar esses alunos, onde vai ter estudo de caso, montar plano, montar o PEI, né, da criança. Então, como nem tudo é coisa ruim, que a gente fala, mas
tem cerca de 2 meses que tem esse novo projeto e que, se for um projeto que realmente dê certo, eles vão ampliar para mais escolas. Hoje são 8 escolas, escolas mais centrais mesmo, porém eu vejo que é um projeto que está trazendo mais segurança para as famílias, né? Porque muitas vezes são crianças que ficavam ali desamparadas mesmo na escola, porque não tinha professor de apoio, e hoje tem pessoas especializadas para essas crianças. Claro que são ali ainda estudantes, porém são pessoas que têm uma supervisão direta de uma pessoa já formada, ou de um psicólogo, ou de uma pedagoga, ou um pedagogo. É uma forma de acolhimento, né, para essas Eu acho que isso famílias. está no plano nacional, plano municipal da primeira infância, da prefeitura. Eu acho que é uma das ações que eles fizeram, né? O Plano Municipal da Primeira Infância foi toda uma ação da Prefeitura de Londrina, específica, para tratar questões da infância. Lara, e assim, esse professor, ele tem que ter esse professor destinado ao acompanhamento, né, das crianças autistas, ele tem que ter uma capacitação diferenciada do que o professor, vamos pensar assim, do assunto do ensino regular? Ensino regular. Olha, para você estar em uma escola especial, sim, né? Porém, quando a gente fala de uma escola regular, deveria ter, mas não tem, tá? E muitas vezes estagiárias também, né? Mas muitas vezes são professoras que não têm especialização para lidar com crianças do transtorno ali do espectro autista, né? Então, sim, deveria ter, porém, são ali professoras que ou acabaram de se formar, né? Então, professoras que a gente fala que não podem escolher a turma que vão ficar e ficam num banco de horas, vamos supor. Então, a prefeitura remaneja essas ali professoras para essas crianças que precisam de apoio. Certo. Então, assim, é difícil até para os professores, né, gente? O que falta, gente, pra gente mobilizar aí parcela da sociedade, políticas públicas? O que tá faltando? Porque parece que as pessoas acabam sendo invisíveis, né? A gente vê que falta muito recurso, né, do governo para mandar, para realmente dar atenção para essas crianças, entender que é uma parcela que precisa dessa atenção e que vai ter impacto depois aí, mercado de trabalho, enfim, né, faculdade, na vida mesmo. Então falta esse cuidado, eu acho, é carinho mesmo, assim, cuidado. É aquilo que eu sempre falo, né, é muito isso mesmo, assim, Nath, porque pode ser a melhor escola de Londrina, com os melhores professores, com os melhores cursos. Porém, escola, ela é regida por pessoas, né? E nós, pessoas, temos sentimentos, temos caráter, temos ética. Então, você pode ser a melhor professora, com os melhores cursos, mas se você não tiver esse acolhimento, se você não tiver essa sensibilização para esse aluno, os seus cursos que você tem não vai valer de nada, né? Porque é uma criança que, além de você ter ali a parte teórica, que você realmente precisa saber da teoria, porque o autismo, ele é complexo de você conseguir entender, né? Então, você precisa sim ter um curso, mas se você não tiver a sensibilidade de acolher aquela criança um dia que ela não tá bem, de ouvir aquela família que tá esgotada, não vai adiantar, né? Então, a escola... Eu falo que nós temos escolas ótimas, mas porque nós temos pessoas ótimas dentro dessas escolas, né? Então, não adianta a escola ter muito recurso, a escola ser linda, maravilhosa, né? Com vários jogos ali, brincadeiras, não adianta. Se a escola não tem uma professora, uma pedagoga que tenha um olhar de carinho, né? Não fale de muito. E ontem, estudando um pouco a respeito do assunto, porque, como eu disse, as experts são vocês, né? Dentro dessa questão da escola, veio muito essa questão das pesquisas e estudo, a questão do acolhimento, né? Do profissional que vai estar acolhendo aquela criança e de tentar trazer a criança para esse universo de que você pode participar, né? Você faz parte da inclusão aqui, venha, né, com a gente, né? E é isso mesmo que você falou, né, Lara? Não adianta, de repente, você ter tudo muito lindo na teoria, mas na prática você não ter essa sensibilidade, né? Exato. E falando de inclusão um pouquinho, saindo um pouquinho fora do roteiro, tá? A Natália tem vídeos lá, depois ela vai deixar as redes sociais. A gente tá falando de uma inclusão aqui do ensino escolar, né? E fora desse ambiente, existe inclusão aqui na cidade de Londrina, nas cidades do Paraná, para quem está assistindo? Como que é a inclusão
dessas pessoas, né? Então, nos lugares que eu tive a oportunidade de conhecer, né, com esse meu projeto... Fala o nome do seu projeto. O projeto Entre Espaços, que é um projeto que eu vou até locais que recebem crianças para entender como é que funciona a inclusão na prática. Então, eu fiz 6 episódios, que foi a primeira temporada. Eu fiz no Ciranda, na loja Ciranda, que é uma loja de brinquedos. Muito boa, inclusive. Tanto para profissionais quanto para pessoas mães, né, famílias que querem ir lá comprar. Fiz no cinema, no Cine Londrina, no Royal Plaza. Fiz em escola de natação, fiz na loja Panini, que é no Boulevard. E a loja Panini eu entrevistei a Foxy, que é uma pessoa autista que trabalha lá. Legal. E ela se ofereceu, ela falou, eu acho que eu seria uma pessoa super recomendada pra eu dar essa entrevista pra você. E ela fez. Então, assim, a gente viu, por exemplo, no Cine Londrina, é muito legal a inclusão lá. Eles têm uma sala específica com playground dentro da sala de cinema, com intervalos. Então, eles fazem intervalos ali de 10 minutos e tal. Eles têm salas que eles deixam a luz acesa e o volume mais baixo do filme. Que legal. Eles têm protetores auriculares. Então, assim, se você quiser uma escola que quiser para crianças, enfim, fechar uma sala de cinema para ir fazer uma sessão específica, eles fecham, eles têm essa possibilidade. Então, assim, o Cine Londrina é super legal, me surpreende muito. Aí fui na Lacor também, que é um lugar de escola de natação infantil. Elas fazem toda uma dessensibilização em relação à piscina, eles conversam com a família antes, né? Então, assim, existe inclusão. Fui num lugar que se chama Quarteirão de Cima, que é uma tabuleiria, é um lugar de jogos. Você vai lá, você aluga uma mesa e você vai jogar com seus amigos. Tem jogos lá, então é muito legal. Você escolhe o jogo, você fica lá as horas. Nossa, também, não conhecia. Bom legal. E aí fui e perguntei, falei, e aí, inclusão aqui, como é que funciona? Se precisar, eles abaixam o volume, se precisar, eles desligam luz, porque eles têm tudo de LED, né, tal. Então, assim, os lugares, eles estão flexíveis para que a adaptação aconteça para os mais variados tipos de pessoas que frequentam, né? Lógico, o meu projeto é pequenininho ainda, não tive oportunidade de visitar tantos lugares, eu foquei muito no infantil, mas do que deu pra perceber é que foram pessoas sensíveis ao assunto, que eles estão, né, eles sabem que existe, sabem que as pessoas são variadas, né, que pode acontecer de receber uma pessoa que tem uma hipersensibilidade, que vai precisar de uma luz ou de um som reduzido, e eles estão disponíveis para que isso seja feito. Então foi muito legal poder ver isso na prática. E você comentou dessa, acho que é vendedora, que é autista. Eu acho que é importante a gente também lembrar que quando você recebe o tratamento, o acompanhamento, o acolhimento, você consegue, vamos assim dizer, não existe vida normal, mas você consegue ter uma socialização, ter uma qualidade de vida. Sim. Então ela trabalha, então ela tem o emprego dela. Então, por exemplo, quando eu fui fazer essa entrevista específica que foi na Panini, a gente foi pra um local porque ela não se sentiu muito confortável e ela tava meio olhando pros lados enquanto eu tava me posicionando com a câmera. E aí eu falei, Fox, você quer ir pra um outro lugar? Tem um cantinho ali na loja. Eu falei, você não quer fazer ali dentro? Daí ela olhou e falou, acho que é melhor, né? Vamos fazer ali dentro, que tem cliente entrando e tal. Eu falei, então é melhor. Então a gente foi pra um ambiente mais tranquilo pra ela, entendeu? Então sempre com muito respeito e tudo. Então, assim, pequenas adaptações, a gente só mudou o lugar. A gente ali do meio, a gente foi pra uma área reservada, sabe? Então não foi uma grande coisa. Então, às vezes quando a gente fala em inclusão, a gente pensa, né? Nossa, mas o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mudar minha vida, vou ter que fazer 1000 coisas. Não, às vezes não é tanta coisa. Às vezes é abaixar um volume, é desligar uma luz, ir pra um lugar mais reservado, é respeitar um tempo de pausa que a pessoa vai ter que respirar, é respeitar a questão de câmera, que às vezes pode incomodar, né? Então, assim, é todo esse... É bastante, mas não são coisas drásticas que tem que ser feitas, né? Posso dar uma dica de um lugar pra você visitar que eu acho que seria muito legal? Barbearia. Para os meninos teias, que eles têm muita dificuldade em cortar o cabelo. Porque pensa, a maquininha tem a questão da textura, Eu fui a no Kids Cut, questão... que é o só que é salão infantil, né? Não é barbearia. E Né? eles fazem também esse trabalho. Poxa, que legal. Inclusive, muito o bom. filho do dono tem autismo. Então, Mas foi assim, salão infantil, né? Mas a barbearia para pessoas adultas, é interessante legal, a questão seria da legal. maquininha, o barulho, enfim, é legal. Eu tentei ir no dentista, mas a gente não conseguiu alinhar horários, né? Mas para um lugar de odonto infantil, que eu achei interessante, porque medo, né, da boca, assim, então, enfim. Mas é legal. Eu acho que eu vou acho que seria legal vou essa mandar ideia. mensagem pra pessoas. Foi uma ótima ideia. Tem outras Muito bom. dicas aqui. Ô Lara, para a criança autista, né, as maneiras, né, de ensinar e de aprender, elas acabam sendo um pouquinho diferentes, né? Exato. Como que isso acontece na prática, no seu dia a dia, para um pai que te procura, para uma mãe que te procura, e de que maneira também os pais podem ajudar no desenvolvimento dessa criança?
A aprendizagem para crianças autistas, ela tem que ser muito de forma concreta, né? Porque como eles têm muita dificuldade em abstração, por exemplo, se eu falar para uma criança, imagina, contar uma piada ali que tem segundas intenções. Eles não vão conseguir entender a segunda intenção por trás, porque é tudo abstrato. E eles precisam de muitas coisas concretas. Então, para uma criança que está aprendendo agora, por exemplo, a contagem, então eu uso muitos blocos, com massinha, com brinquedo, com coisas que eles se interessam, porque eles gostam muito de bola, dinossauro, massinha, slime, tudo que envolve para eles, que são reforçadores, eu tenho que usar ali naquele momento para chamar a atenção, né? Então, ali na hora da aprendizagem, tem que ser tudo muito no concreto e tem que ter muita repetição. Né? Então tem que ter previsibilidade, tem que ter atenção, tem que ter a repetição e tem que ser muito no concreto, tem que ser muito no lúdico. E eu falo que eu passo muito isso para as escolas também, porque as escolas têm um certo padrão já de ensino, né? E sempre que foge um pouco desse padrão de ensino, há uma certa resistência ali por parte da escola, da professora em si. Então a gente tem que adequando os perfis de cada criança. Tem criança que é excelente em matemática e tá tudo bem, não vai precisar adaptar nada. Mas tem criança que não consegue compreender o que são números, por exemplo. Então a gente vai na repetição, pareamento de números, para as crianças com nível 2, 3 de suporte, que tem ali uma maior dificuldade, a gente faz muito pareamento para fazer esse início dessa aprendizagem. Porque, vamos supor, uma criança chega pra mim, ela não tem ideia do que é um número. Por exemplo, eu já não vou chegar falando, fulaninho, qual que é o número 7? Não, a gente vai ter que fazer um pareamento. Então, Joãozinho, coloca pra tia o número 1 com o número 1, pra ele ver a parte visual primeiro, pra ele reconhecer. Então, quanto mais padrões de repetição a gente criar na hora da aprendizagem, melhor vai ser a retenção desse conteúdo. Aí sim, quando ele já saber o que é o número 1, a forma visual do 1, por exemplo, aí a gente pode falar, fulaninho, põe pra tia 3 bolinhas no número 3, que é a relação de quantidade. Então a gente pensa que é só chegar e ensinar, mas não, tem todo um passo a passo, né? Então tem toda uma observação por trás. E é isso que difere, por exemplo, uma professora de uma psicopedagoga, né? A psicopedagogia em si, ela vai entender o que tá faltando para aquela criança aprender, né? E montar estratégias de aprendizagem para aquela criança, para aquela família. Então, para a família também. Eu falo que a minha terapia começa na minha sala, mas ela vai terminar em casa e na escola também. Porque comigo é 1 hora semanal ou no máximo 2, né? Então, claro que a aprendizagem, porém, a terapia ela continua em casa. E vai muito da família realmente querer o avanço para aquela criança, né? Então, vai muito da família brincar, estimular, jogar jogo, brincar com bola, fazer um desenho, uma pintura. Porque hoje a tela roubou um pouco da infância das crianças, né? Então, roubou um pouco essa questão do brincar, roubou essa questão da conversa. Então, é muito dos pais ensinar uma habilidade que já não é tão espontânea por parte das crianças igual era antigamente, né? Porque o brincar tem que ser ensinado também. Porque se a gente não ensina o brincar, principalmente para as crianças autistas, que a gente tem que ensinar habilidades básicas. Tem que ensinar a apontar, tem que ensinar a bater palma, ensinar a olhar. Então, é um treino que tem que ser feito em casa também. Ô Lara, agora a pergunta é para as duas. A gente está falando aqui de uma situação que, de repente, vocês duas atendem lá na SSG, o pai, a mãe, de repente, pode, né, investir ali para estar pagando uma psicopedagogia, uma sessão de neuropsicologia, né? E isso, às vezes, pode assustar o pai e a mãe, porque, como você disse, vai mudar a minha vida, né? Isso existe na rede pública? E quais as importâncias, né? A Lara já falou que às vezes está faltando muita política pública, mas para o pai, para a mãe que hoje não tem condições, né? Porque de pagar o particular. De pagar o particular, né? Porque aí a gente vai falar das terapias de intervenção, uma fisioterapia, né?
como você disse, vai ter criança que vai precisar, vai ter criança que não vai precisar, depende do suporte. Como isso funciona na prática para quem não tem condições hoje de estar pagando por esses tratamentos? Então, praticamente não existe. Existe, Quando assim. existe é uma fila muito grande, né? Então, isso que eu ia falar, existe, mas é uma fila de espera muito grande, né? Eu trabalho com valores justamente para que a família não precise buscar o público, porque a gente recebe muita demanda do tipo assim, fiquei na fila e não deu e eu preciso da avaliação. Ou da terapia. Então, eu tô vindo aqui porque, né, é o que dá pra mim. Então, é o que eu falo. Eu sou uma das... Eu adoro falar isso. Eu sou uma das pessoas que fala que terapia não é pra quem pode. Terapia é pra todo mundo. Então, não é uma coisa elitizada. Então, assim, eu não cobro milhões por um tratamento de uma criança. Não vamos falar de valor aqui, mas assim, porque eu acho desumano. A pessoa, ela precisa e é semanal. E a pessoa, ela não consegue desembolsar um valor próximo de R$1.000 por mês, entendeu? Pra terapia do filho. E como é que o filho vai ficar sem a terapia, Sim, né? sim. Então, assim, eu não... E o Instituto todo, a gente tem essa política lá. Isso é uma missão pra nós, né? De vida. Desde que foi criado, desde a minha atuação, eu sou parceira da SCG tem 6 anos, quase 5, 6 anos. E desde sempre, eu nunca mudei o meu valor. Não. Olha só, muito bom. Sim. Nunca tive alteração de valor. Porque eu tenho pra mim isso. Eu não vou tratar quem pode pagar. Eu não trato a saúde como um comércio dentro do meu instituto. Eu trato como algo que é necessário para as famílias. Então eu faço com que seja possível que chegue nas famílias. Porque eu sei que do outro lado do público, que é o que deveria ter essa maior abertura, eu sei que não tem. Sim. Entendeu? Quando Na prática acontece, não são tem. ali sessões de 20, meia hora, né? Que 20 Acontece. minutos, às vezes, não dá tempo de você se conectar. Não. É o tempo da Com criança a chegar, criança. você pegar a criança, sentar, devolver pra mãe e ir embora. Tchau. Tanto é que a gente é bem chato, assim. Aí fala, ai, Natália, mas você é muito chata. Eu sou chata porque eu quero qualidade. A minha sessão, ela tem 50 minutos. Se a pessoa atrasa 10, eu não entro. Ah, mas ela vai ter que... Vai. Tem gente que vai embora bravo. Mas eu entrego qualidade, entendeu? Tem gente que fica brava e depois se adequa. Depois entende. Porque eu falo, olha, se eu vou ver essa criança uma vez por semana e se eu vou ver ela 35, 40 minutos, como é que eu vou te oferecer uma devolutiva depois falando o que teu filho melhorou? Porque depois você vai perguntar pra mim, olha, Natália, como é que você tá fazendo? E se eu aceito que essa mãe traga e deixe meia hora, ou enfim, como é que eu vou oferecer essa qualidade? Como é que eu vou falar do meu serviço pra essa criança? O que eu vou estar oferecendo pro desenvolvimento dessa criança, entendeu? Então é isso, a gente é chato, a gente quer qualidade, a gente quer tudo certinho, mas não é por mim. É porque eu sei que eu tô desenvolvendo um trabalho que vai ser importante pro crescimento de uma criança, assim, entendeu? Exatamente. Então, que é diferente do que o público oferece. Né? E é tão difícil já, né? A gente pensando, de repente, de uma situação onde a família já tem o salário contado, já tem as Exatamente. despesas dentro do mês, às vezes se sacrifica para lá levar a criança, tem o transporte. É né? porque não é só o financeiro, Sim. é a disponibilidade do tempo, é às vezes precisar pedir uma dispensa no trabalho, ó, vou precisar entrar 2 horas mais cedo, tal dia É da a parte mais semana, difícil, tá? pra conseguir sair mais cedo e tá com meu filho, é o transporte, muitas das vezes De ônibus. que transporte vai, porque às vezes tem ali a Ônibus, a sensibilidade pé. a barulho, a multidão, né? exato. Então, assim, é tudo que entra, né, Lara? E para você, hoje, a sua sessão, ela dura quanto tempo? 50 minutos também. E aí, dentro desses 50, eu sempre aviso também, ó, no máximo 10 minutos. Passou disso, eu também não atendo, tá? Porque, desculpa, assim, mas não tem como você atender com menos de 50 minutos. Gente, não tem. É você enganar uma família, Já é pouco, falar que tem entendeu? 50 minutos numa semana, né? Não tem como. Então, assim, eu sempre falo, chega no horário, né? E dentro desses 50, eu ainda estendo mais 5 para os feedbacks que os pais, eles gostam de feedback. Eles gostam de saber o que está sendo feito com o filho deles, né? Então, assim, é desumano mesmo nós termos terapias hoje com menos de 50 minutos. Aí fala assim, Tá. não, mas a gente estende, fica 1h30. Vocês acham que a criança aguenta? Não tem como estender o tempo, entendeu? Então, também não é a gente que coloca, né? No meu caso, o Conselho da Psicologia, né? O Conselho, o Código de Ética diz que o tempo recomendado é de 50 minutos, né? Porque é o que vai aguentar ali, se não passou disso é muito Fica lógico. inquieta, aí já a Tem terapia vezes. já passa a ser algo ruim. Aí é obrigação, Exato. entendeu? Então, assim, lógico, tem sessão que é mais, tem sessão que às vezes 5 minutinhos antes, enfim, varia. Mas que isso não adianta a gente falar que agora é 1h30. A criança não vai ficar, vai cansar, vai... Né? Então não tem como.
Mas nós hoje temos o COL, que tem sim ali terapias, tem fono, psicologia, mas são filas enormes de espera. Né? Nós temos as faculdades, então tem a Unopar, tem a PUC, tem a UEL, que eles oferecem serviços com valor simbólico de 20, 30 reais por sessão, né? Para que os filhos realmente tenham ali acompanhamento. Porém, é uma fila muito grande. E são estudantes, né? São estudantes, exatamente. Mas são ali... A partir de 4º e 5º ano. Estudantes que têm um supervisor. Sim, sempre com supervisor. Né? Mas sim, hoje nós temos então o COL, o ILES, algumas faculdades, a UEL, a PUC, a Unifil, se eu não me engano. Então, assim, existe, né? Mas para a quantidade de pessoas que precisa, infelizmente ainda falta muito, né? O autismo, ele começou a ter esse boom, não um boom assim dos diagnósticos, mas faz quanto tempo, assim, dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia, que vem se falando muito de autismo, né? Que está sendo marcado, datado isso, Natália? Nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, por aí. É bem recente. Assim. É bem recente. Não que antes não existia, era falado, o teste existe muito antes disso, sim. Mas isso, assim, dessa atenção, da gente ver na TV, da gente ver ser propaganda. Entendeu? Campanhas, né? É mais recente. É mais recente. Eu tô fazendo essa pergunta até porque a Lara, ela falou assim, a Mayara falou assim, da mãe sair do trabalho, levar o filho, e você falou assim, isso é o mais difícil. Por que isso é o mais difícil, Lara? Porque pensa, são mães que têm, e pais também, que têm horário de trabalho para cumprir. Né? Então pensa, você trabalha das 8 às 6 da tarde, que horas que você vai levar seu filho na terapia? E que são terapias com uma carga horária super extensas. Eu já trabalhei em clínicas que cada criança tinha 15 horas semanais de terapia. Então, gente, a mãe, ela precisa abdicar do trabalho. Ela precisa ficar levando e buscando os filhos. Que nem eu atendo hoje sozinha. Então, a maioria das crianças que eu atendo, elas não fazem só a psicopedagogia, elas fazem diversas outras atividades. E geralmente em um dia só, a criança ela vai ter psicóloga, ela vai ter fono, ela vai ter TO, ela vai ter aula de dança, não sei, futebol. Então, pensa, que horas que você vai ter para trabalhar? E muitas vezes as mães abdicam do trabalho para ficar só com os filhos, né? E tem pais ali famílias que não têm condições de abdicar do trabalho, que o pai e a mãe precisam trabalhar. Então, quem que vai levar essa criança, esse paciente na terapia? Às vezes ninguém. E às vezes fica sem terapia, ou às vezes fica só na escola, né? E infelizmente só a escola não dá conta de suprir toda essa necessidade que esse paciente precisa, né? Eu até coloquei essa questão da gente entender o quanto é recente ou não, porque ainda existe muita confusão sobre o tema, né? E às vezes, olha lá, né? A mãe está saindo do emprego para levar a criança. Por que não leva em horário? Por que não leva depois das 18? E como vocês estão falando aqui, às vezes, né, é impossível, né? E eu acho que daria um outro podcast para a gente falar da situação da mãe atípica, gente. Porque, olha... Dá muito outro assunto. É outro assunto, é exatamente. Muito assunto, né? Porque, como você falou, às vezes vai ter um nível 1, que vai ser alguma coisa, vamos pensar assim, vai pouco precisar menos de simples, menos terapia, menos disposição, né? Mas vai ter aquilo que vai estar no suporte nível 3 e que vai precisar de muito apoio, né? Não só da família, mas de todos os profissionais envolvidos. E eu acho que antes da gente chegar, talvez, estamos quase chegando no finalzinho, talvez passe na cabeça dos pais, será que o autismo tem cura, Natália? Não tem cura, gente. Não tem cura? Não tem cura. É igual, TDAH, autismo, nasceu, né, foi diagnosticado, não tem cura. O que a gente tem é ferramentas que facilitem a vida, né, ao longo né, da criação, ao longo do desenvolvimento. Então, a gente tem que aproveitar tudo isso. Por isso que a gente fala muito em intervenção precoce, por isso que a gente fala muito em coloca o quanto antes, não deixar para a vida adulta, porque depois o adulto vai ter que lidar com tudo isso, né, tendo que descobrir sozinho, né, como é que faz, suporte, enfim. Aí que a gente vê aquela coisa, né? Ah, mas eu reprovei e deu tudo certo. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas eu também não tinha atenção e deu tudo certo. Vivi bem até agora. Né? Mas será que precisava ter vivido, ter reprovado na época? Não precisava, entendeu? Então, assim, a gente vê que é muito, muito em torno disso, mas não tem cura. Tem ferramentas. É uma condição que, se trabalhado da maneira
correta, Sim. pode viver ali tranquilamente. Tende a ser levado tranquilamente. Tranquilamente, né? Dependendo, lógico, do nível de suporte de comprometimento da criança. Mas a gente tem ferramenta para isso hoje. Certo. E o bom ali do neurodesenvolvimento da criança, a neuroplasticidade é do 0 aos 6 anos. Né? Não é que depois disso a criança não vai se desenvolver, ela vai. Mas quanto mais estímulos ela tiver do 0 aos 6 anos, maior é a capacidade ela tem de suprir tais habilidades que vão faltar lá no futuro. Né? Então, quanto mais cedo essa criança for ali estimulada, for para terapias, fono, psicólogo, psicopedagogo, mais chances ela tem de se desenvolver e de não ter tantas dificuldades no futuro. No futuro, né? Gente, a gente tá chegando no final, tem tanta coisa para perguntar, acho que nós vamos fazer um segundo podcast. É muito interessante o assunto, né? Porque entre nós adultos lá da SSG no setor comercial, a gente fica, mas quem que faz o diagnóstico, né? Adulto, criança, é o neuropediatra, é o pediatra, e a gente entende que o processo ele é todo diferenciado. Todo mundo junto. E aquilo, eu acho que assim, é muito importante, acho que um alerta que a Lara realmente deu e que a Natália, assim, a importância da escola, né? A importância dos pais entenderem ali, ouvirem uma professora, né? De realmente não entrar nesse processo de negação, porque quando você tem um diagnóstico, é mais fácil de você percorrer ali o caminho e tentar resolver aquela situação, né? Eu sou uma que fujo de diagnóstico de médico, porque eu tenho medo do diagnóstico, né? Mas se eu souber, eu vou lá e enfrento o que tem que ser feito, né? E, gente, pra gente fechar, encerrar assim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, o que vocês poderiam deixar, de repente, de mensagem para os pais, para as mães, que acabaram de receber o diagnóstico, que a vida vai mudar, né, que podem estar inseguros, com medo. Que recomendação que vocês deixam, que mensagem de autoestima, de positividade, para que essas pessoas, elas enfrentem essa situação com muita força, né? E a gente sabe que não é fácil o universo, né? Do autista, da família envolvida. Mas começando, quem começa? Lara, Natália? Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim: o autismo me mostrou o que é o amor. Porque as crianças autistas, você precisa mostrar para essa família que o amor ele pode ser diferente. Que uma criança, às vezes, não verbal, ela não vai falar que te ama, mas ela vai te olhar com um olharzinho ali totalmente de carinho para você, né? Então, o autismo, ele me mostrou o que é ter uma sensibilidade a mais com as famílias, com as crianças, né? E o laudo, ele não é um fardo, ele não é um colarzinho que você vai colocar e pronto. Ele é um caminho muito bonito, difícil também, mas muito bonito de ser seguido. Lindo. E eu queria deixar uma mensagem assim, para mães, né? Eu sei que é desafiador, eu sei que dá medo, mas não deixem de confiar nos instintos, né? A mãe, ela sente, né? Então, assim, se for num médico, se for em algum lugar, não se sentiu confortável, procura outro. Apesar de ser algo desconhecido e algo que tem que pesquisar, ler muito, confiar nessa intuição, não confiar em só uma opinião, não me senti confortável aqui. Busca informação, né? Então, o segredo, eu acho, grande da coisa toda é não parar, né? Não se deu por satisfeita, falou isso e pronto. Não quanto ao diagnóstico, né? Mas quanto ao tratamento. Tem que fazer isso porque é assim e pronto. Não, mas o que meu filho quer? Mas o que ele tá dizendo? Se ele tá dizendo que não gosta disso aqui, se tá, né? Eu não me senti confortável em tal lugar e tal coisa. Então, assim, confiar nesse instinto, né? E sempre buscar mais informação possível. Eu acho que o mais importante, acho que dessa história toda, né? É esse amor que é fundamental, como a Lara colocou. E esse amor, a gente reconhece no acolhimento que os profissionais conseguem oferecer, né? Para pais, para crianças, né? Para toda a família envolvida. Natália, onde que o pessoal te encontra nas redes sociais? Deixa o seu Insta, deixa o Insta da instituição. Meu arroba no Instagram é nataliarauman.neuropsi. É grandão e o meu nome é difícil. Então, assim, procurem com carinho que vocês vão achar. Mas também tem vídeo dela na SSG. Tem vídeo dela na SSG. Tem vídeo na SSG. No WhatsApp também, tem o WhatsApp da clínica, que é o 4333044109. Tanto pela recepção, vocês conseguem encontrar, né, outros profissionais também que atendem quanto a mim. E é isso. Certo. Lara, onde o pessoal te encontra? Meu Instagram é lara.psicopedago.
Lá eu posto várias diquinhas, vídeos de rotina, várias coisinhas bem legais. Que bom. Gente, acho que é isso. O tema é muito lindo, né? Eu acho que denso, né? Dava mais outro podcast. Dava. Eu agradeço demais vocês usam a disponibilidade de vocês. Olha, fundamental esse tema, esse assunto, e que a gente possa vir falar cada vez mais sobre isso de uma maneira mais simplificada ainda, né? Que todos possam entender isso como simplificado sociedade. E sem informações erradas. Isso. Né? Sem isso. senso comum, assim, sabendo o que é de verdade. Exatamente. Né? Tendo base científica. Sim. E tendo acolhimento. E sensível. E sensível. E acolhimento. Ponto importante, né? Sensibilidade. Sensibilidade. Acolhimento e sensibilidade. E é isso. A gente fica por aqui, Mari.